Está transmitindo. Olá, pessoal. Vamos ver se tem alguém online já. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o atendimento psicológico em home care. E eu preparei um tema aqui para falar com vocês. Antes de mais nada, quero agradecer esse momento, uma honra enorme estar aqui com vocês, contando um pouco da minha vivência, da minha trajetória nessa área de assistência domiciliar, que é o home care. Agradeço imensamente ao Rodolfo pela oportunidade de poder abordar esse tema tão importante, né? Esse nicho de mercado tão pouco explorado por nós psicólogos. Agradeço a todos vocês aqui presentes e agradeço também àqueles que não puderam estar ou não poderão estar aqui, mas assistirão depois, tá? Bom, eu vou iniciar, que a gente já está com 10 minutinhos aí, eu dei um tempinho para a gente começar e eu já vou falando um pouco, né? Antes de mais nada, eu acho importante o fato de nós, como nós trabalhamos com a história das pessoas, é interessante entrar, antes de entrar no tema propriamente dito, dividir um pouco da minha história para vocês até entenderem como é que o trabalho em home care entrou na minha vida. Bom, há uns anos atrás eu estava casada, já tinha bastante tempo de casada, eu me formei em psicologia, já estou formada há 20 anos, na época fazia mais ou menos uns 10 anos que eu estava formada, me casei, né, um pouco antes disso eu me casei, tive minha filha e acabei dividindo a psicologia com o meu trabalho em casa, com a minha filha, com o meu marido e tudo mais. E depois, num determinado momento da nossa vida, nós queríamos mudar de cidade. E eu não me achava, assim, totalmente segura para iniciar o trabalho clínico, que até então era que eu tinha experiência, não tinha essa segurança de iniciar o trabalho clínico numa cidade desconhecida, porque as pessoas não iam chegar até mim. E eu não sabia muito bem como fazer isso. E aí eu resolvi fazer uma pós em gestão da saúde. Comecei a fazer a pós, estava gostando, estava adorando e tal. E no meio da pós, eu e meu marido, nós acabamos nos separando. E aí eu fiquei pensando, poxa, e agora? O que eu vou fazer com esse curso? O que eu vou fazer com essa pós? E aí resolvi, ao mesmo tempo, que faltava acho que um semestre para terminar a pós, comecei a fazer uma especialização em psicologia hospitalar e da saúde. E fui fazer a especialização e no decorrer desse processo de separação, de pós, fiquei meio perdida, fiquei muito abalada com a situação da separação, eu comecei a perder pacientes no consultório. E aí eu não tinha, os poucos pacientes que ficaram não eram suficientes para manter a despesa do consultório, eu dividia com mais 3 colegas e amigas, e aí eu precisei me retirar, né, dessa sociedade que nós mantínhamos para poder dividir, não dividir, mas sublocar por hora em outro lugar. E aí, nesse ínterim, eu fiquei meio perturbada e tudo mais, e falei, poxa, eu preciso retomar, e eu não acreditava muito, tinha ficado muito tempo parada, sem me aprimorar. Tinha feito alguns aprimoramentos, mas eu não me sentia suficientemente segura para mostrar ao mundo que eu existia. Mas mesmo assim, comecei a mandar currículos. Peguei vários sites, né, de lugares, de clínicas, de hospitais, estava fazendo especialização hospitalar, imaginei que não seria tão difícil. Fiz um e-mail de apresentação, porque nenhum dos lugares que eu comecei a mandar meus currículos, nenhum estava precisando de psicólogo. Então, eu fiz um e-mail de apresentação, anexei meu currículo e comecei a disparar para tudo quanto foi lugar. E aí, um dos lugares que me chamou, depois de umas 3 semanas que eu enviei, foi a clínica, uma clínica multidisciplinar que eu presto serviços até hoje. E, num segundo momento, eu entrei lá nos sites, nas minhas buscas e tudo mais, e eu vi uma empresa de atendimento psicológico, aliás, psicológico não, uma empresa de home care. E eles não tinham nenhuma referência de estarem precisando de psicólogos, nada disso. E eu acabei mandando um currículo, mandei esse e-mail de apresentação, mandei o currículo, e para minha surpresa, no dia seguinte eles me chamaram. E fui eu lá para a entrevista.
E aí me perguntaram se eu tinha experiência com atendimento domiciliar. Falei que não, a única experiência que eu tinha tido foi logo depois de formada, que uma amiga minha me indicou para um adolescente que ele tinha tido uma queda de uma laje e ele ficou paraplégico. E aí ele precisaria de um atendimento psicológico, porque na ocasião ele ainda não sabia que ia ser um processo irreversível, e a família estava super perdida. E aí fui chamada, mas foi só uma avaliação que eu fiz e depois eles não continuaram. Então foi o único contato que eu tive com atendimento domiciliar. E aí mesmo assim, diante do que nós conversamos em entrevista, a selecionadora falou, poxa, eu vou dar uma oportunidade para você, achei, né, legal a forma como você se posiciona e eu vou te dar essa oportunidade. Aí fiquei super feliz, né? Eu precisando trabalhar e, de repente, uma clínica acreditou no meu potencial, né? Porque eu mesma estava tão desacreditada, estava tão mal, tão deprimida, que eu achei que eu não fosse conseguir. E uma outra empresa, logo na sequência, me contratar, né, para o atendimento domiciliar. E aí fui. Então, foi onde eu comecei a ter contato, conheci muitos pacientes, conheci o trabalho em equipe. Na ocasião, como eu disse, eu estava fazendo a especialização no hospitalar. E aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a estudar, né, o trabalho de home care, o processo em home care, e fiz a minha monografia toda baseada nisso. Então, foi uma experiência muito bacana. E aí, nesse ínterim, né, outros trabalhos foram aparecendo. Num dado momento, eu já estava com 4 tipos de empregos. Eu já não tinha mais finais de semana, né? Eu trabalhava sábado, trabalhava domingo, era uma coisa assim bem puxada para mim. Tinha minha filha, tinha minha família, e eu chegou num dado momento e falei, eu não estou conseguindo. Né? Chegou uma ocasião que eu tinha 4 empregos e eu não estava conseguindo administrar coisas tão diferentes pela questão propriamente do tempo. E o atendimento domiciliar, ele demanda muito tempo, ainda mais pelo fato de eu estou em São Paulo é aquele trânsito caótico e eu tinha que me deslocar, né, de uma região para outra, de um lugar para outro, então era uma coisa bastante difícil para mim. E eu acabei criando um vínculo muito forte com os pacientes, eu gostava muito, né? Tinha toda aquela conexão. E eu, quando fui me despedir deles e dizer que eu precisava abrir mão, né, desse trabalho em prol de outros trabalhos, eu acabei me comprometendo com eles de que eu estaria me desvinculando do trabalho de atendimento, mas eu estava me comprometendo a partir daquele momento a trabalhar no aprimoramento dos profissionais. Por quê? Porque dentro da minha experiência, eu me deparei com profissionais tecnicamente, não só tecnicamente, alguns tecnicamente, mas outros assim, despreparados para lidar com as demandas dos pacientes, né? Não estou falando dos psicólogos, estou falando dos profissionais da equipe do home care, né? Não são só psicólogos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e por aí vai. Então, assim, ao longo dessa apresentação, eu vou comentar com você, vou citar casos, eu vou trazer, né, situações que eu vivenciei para exemplificar tudo que for falado. Então, foi dessa forma que o home care entrou na minha vida e eu me comprometi com os pacientes em desenvolver um aprimoramento para melhorar a qualidade de atendimento que eles estavam recebendo. E dessa forma, eu criei um curso de aprimoramento que eu já dei numa instituição de ensino em psicologia. O meu curso, ele já criei um módulo para dar em alguns cursos de pós-graduação na área da saúde, em aprimoramentos, em aperfeiçoamentos, né?
E hoje eu criei, né, um curso de capacitação, né, a princípio para profissionais da psicologia, para poder movimentar esse mercado que está crescendo, está expandindo, e os psicólogos, a maioria não tem muito contato, tem alguns que não sabem como funciona, como é que se insere dentro dessa área, e eu criei um curso de capacitação. Eu vou dar o curso presencial, e para os profissionais que são de outras cidades, de outros estados, eu vou desenvolver o curso online, que também já está quase pronto. E ao longo do trabalho da minha apresentação, eu vou falando aqui para vocês. Então, eu só gostaria de combinar um negócio com vocês. As dúvidas eu vou deixar para responder no final, porque eu criei um roteiro aqui para conversar com vocês, e dentro disso eu vou seguir uma sequência, né? E provavelmente algumas dúvidas elas serão esclarecidas ao longo da apresentação. Então, para eu não desfocar, para não estourar o tempo e tudo mais, eu vou seguir o que eu preparei e vocês vão anotando as dúvidas. Ao final, se houverem dúvidas que não foram esclarecidas, se ficaram pontos em aberto, eu vou entrar em um por um para que a gente possa esclarecer tudo. A gente vai ter tempo para conversar com todo mundo. Na pior das hipóteses, se realmente eu estourei o tempo de apresentação, o tempo de perguntas e respostas e tudo mais, eu vou deixar o meu contato por e-mail e da minha página no Facebook para que a gente possa ter contato e conversar a respeito. Eu esclareço tudo, mesmo que seja após a apresentação do Congresso. Ok, pessoal? Então, eu não vou me ater às dúvidas nesse momento, vou deixar para o final, tá certo? Então, vamos seguir. O atendimento psicológico em home care, eu estruturei uma amplitude assim do tema, porque eu sei que dentro da página não existem só psicólogos, existem psicólogos da área da saúde, de outras modalidades, né, da enfermagem, da assistência social, né, da fisioterapia. Então, eu vou falar em termos gerais e aí depois eu vou focar na psicologia dentro do home care, ok? Bom, o home care é um modelo de atendimento que tem como finalidade a profilaxia, né, que são as medidas preventivas de preservação à saúde, e tem também como finalidade a deshospitalização de pacientes portadores de doenças crônicas e, dessa forma, a disponibilização dos leitos hospitalares. É também um modelo de atendimento que se estende para pacientes com doenças e também com deficiências que têm a impossibilidade de se conduzirem até o consultório. Para a psicologia, a intervenção em domicílio, ela configura uma área de atuação bem pouco explorada ainda, e que pode favorecer a reflexão para pacientes e para familiares sobre a prevenção de doenças ou o melhor enfrentamento do tratamento das doenças que já existem, né? Vou falar um pouco das conceituações de assistência domiciliar à saúde. Assistência domiciliar é um termo que ela amplifica bastante o atendimento domiciliar. Assistência domiciliar, ela comporta a atenção domiciliar, o atendimento domiciliar, e a gente usa várias terminologias, né? Então, eu não costumo fazer uso do termo home care, né? O home care é um termo de origem americana, e eu não costumo fazer esse uso. Eu uso mais o assistência domiciliar, atenção domiciliar ou atendimento domiciliar, que é um termo usado no português. Mas existe toda essa abrangência de termos que eu não vou me ater a isso nesse momento. Então, esse tipo de assistência engloba qualquer conduta em saúde praticada na residência, independente da escala de complexidade ou do objetivo do atendimento, tá? Que inclui desde uma simples orientação até um procedimento mais invasivo. Bom, o emprego do home care, ele vem sendo difundido no Brasil, né, que é o que eu falei agora há pouco, né, entre os profissionais que trabalham com esse modelo de assistência. Então, home care é o termo mais utilizado, é o termo, acho que, mais fácil de se compreender e das pessoas acessarem esse tipo de informação, de orientação. O termo atendimento domiciliar, ele já compreende uma gama
de serviços realizados no domicílio e destinados ao suporte terapêutico do paciente de qualquer faixa etária. Esses serviços, eles vão desde cuidados pessoais de suas atividades da vida diária, exemplo, higiene íntima, alimentação, banho, locomoção, vestuário, e abrange também cuidados com a medicação, na administração das medicações, abrange também a realização de curativos e ferimentos, cuidados com as escaras, que são as úlceras de pressão, cuidados com ostomias, Ostomias é aquele procedimento cirúrgico que consiste na abertura de um órgão oco, como, por exemplo, algum trecho do tubo digestivo, do aparelho respiratório, etc. Por exemplo, traqueostomia é uma ostomia, O próprio nome já traz o termo dentro do nome. Abrange também o uso da alta tecnologia hospitalar, como a nutrição enteral, que são as dietas para fins especiais, que são administradas através da boca, utilizando a sonda nasal ou a ostomia, a sonda através da ostomia. Existe também a nutrição parenteral, que é uma outra alternativa de nutrição que ocorre quando a passagem do alimento pelo aparelho digestório não pode ser realizada. Então, nesse caso, utiliza-se a via intravenosa para administração do alimento em forma de solução especial. Então, estou falando esses termos para vocês se familiarizarem com esse tipo de assistência domiciliar. Tem muitos pacientes que estão em condição de internação domiciliar, que eu vou abordar um pouco mais à frente, tá? Esses serviços também abrangem diálise, transfusão de hemoderivados, quimioterapia, antibiótico terapia, enfim, é uma gama de serviços e de trabalho a ser ministrado no domicílio, que podem ser ministrados no domicílio. Então, todos esses serviços citados, eles contam com serviço médico e de enfermagem 24 horas e uma rede de apoio para diagnóstico para outras medidas terapêuticas também. Então, assim, dentro ainda dessa conceituação de assistência domiciliar, eu vou falar o que existe. Existe a internação domiciliar, que é uma modalidade que está relacionada com o cuidado intensivo e multiprofissional na residência, englobando a transferência parcial da estrutura hospitalar para o domicílio do paciente de média ou alta complexidade, semelhante a um hospital, no entanto, em casa, tá? Esse aparato hospitalar, ele deverá ser solicitado mediante a necessidade do paciente e a complexidade do quadro apresentado. Existe também o acompanhamento domiciliar, que aí já é um tipo de atendimento voltado para pacientes que necessitam de visitas contínuas e planejadas com os profissionais da equipe. Essa modalidade de atenção, ela se estende a pacientes portadores de doenças crônicas que apresentam dependência física, pacientes em fase terminal, pacientes idosos com dificuldade de locomoção ou morando sozinhos. Existe o atendimento domiciliar, que ele inclui os cuidados de saúde menos complexos, cuidados multidisciplinares, multiprofissionais ou não, que não se assemelha a um consultório em casa. Aliás, desculpa, multiprofissionais, inclui os cuidados de saúde menos complexos, inclui também multiprofissionais ou não, mas se assemelha a um consultório dentro de casa, tá? A visita domiciliar, que também é um pouquinho diferente, ela compreende a preservação ou controle de condições muito particulares de saúde, sejam elas transitórias ou não, e também o acompanhamento de diversas situações que se apresentam no âmbito familiar em busca da promoção da saúde. Existe o Hospice, que é um programa de atendimento domiciliar existente nos Estados Unidos e em outros países.
que tem como objetivo retirar o doente terminal do hospital e mantê-lo sob cuidados paliativos em casa, o maior tempo possível, né, na intenção de aliviar o sofrimento, para manter o paciente de uma forma mais acolhedora. Vou falar um pouquinho dos antecedentes históricos, né, para vocês saberem onde que possivelmente começou tudo isso, né? Então, assim, pelas pesquisas, existem registros remotos, né, em medicina que relatam cuidados domiciliares e hospitalares. Por exemplo, durante a terceira dinastia do Egito Antigo, mais ou menos no século 13 a.C., já havia um médico, né, famoso na época que realizava atendimentos tanto domiciliares como em um local próprio. E ele era responsável também por atender o faraó no palácio. Na Grécia, 443 anos antes de Cristo, já foram identificados relatos históricos de médicos que percorriam os vilarejos, visitando as casas, oferecendo assistência às famílias, orientando quanto à melhora do ambiente em que viviam, os modos de armazenar água, e a identificação de alimentos adequados ao consumo, e também o auxílio à incapacidade física, às dificuldades, às deficiências físicas. Para os antigos gregos, a saúde estava relacionada aos pensamentos sadios, o que significa também hábitos de vida saudáveis. A primeira unidade de assistência domiciliar, gente, desculpa, eu estou com um negócio aqui na garganta, vou precisar tomar um pouco d'água. E falar também seca um pouco a garganta. A primeira unidade de assistência domiciliar surgiu nos Estados Unidos em 1947, no período do pós-guerra. E, a princípio, teve como objetivo aliviar o fluxo do hospital, oferecendo aos pacientes e familiares um ambiente mais acolhedor, mais propício, menos frio. E, desde então, esse tipo de trabalho se disseminou na América do Norte e na Europa. Com as superlotações dos hospitais, a falta de leitos, o excesso de pessoas aguardando vaga para internação domiciliar, e a população se multiplicando, muitos doentes de guerra, o aumento da longevidade nos idosos, que precisavam de cuidados médicos mais específicos de enfermagem, foi detectado que era necessária a construção de novos hospitais. Então, nesse mesmo período, surgiram as nursing homes, que existem até hoje, que é um tipo de atendimento praticado por enfermeiras e voltado para o idoso crônico terminal. E assim foram surgindo instituições com a proposta de prestar atendimento domiciliar devido ao aumento da necessidade de cuidados direcionados para outros tipos de pacientes com patologias das mais diversas, que não precisavam se recuperar em hospitais. Então, vamos entender agora como é que se inicia o processo de assistência domiciliar. Bom, tem início com base no pedido do médico que presta assistência ao paciente e também pode ser ou né, com a auditoria médica do convênio. Então, o paciente está na situação de internação no hospital e aí, baseado no médico que está assistindo ao caso ou à auditoria do convênio, isso vai ser dado início ao pedido do atendimento domiciliar. Cada caso é analisado individualmente e aí, em seguida, o paciente ele é transferido para o seu domicílio juntamente com toda a infraestrutura que ele necessita para manutenção de todos os cuidados. A assistência ela é dividida em 3 categorias, tá? Alta complexidade, que são os serviços de enfermagem de 24 horas, tá? O paciente ele vai precisar e não pode ficar sem assistência às 24 horas. Média complexidade, que é enfermagem de 12 horas, né? Que normalmente o paciente precisa num período só do dia. E baixa complexidade, que são apenas procedimentos de enfermagem, que são mais simples. Na residência do paciente, é montada uma estrutura necessária
com todos os equipamentos e tudo aquilo que ele precisa, e não há cobrança de encargos adicionais com a internação domiciliar. Então, esse é um serviço oferecido ou pelo plano de saúde, pelo convênio, e existe também no sistema de saúde pública. O serviço central de atendimento, ele funciona 24 horas, com médico à disposição, enfermeiros, ambulâncias e todos os recursos que asseguram a qualidade na internação no domicílio. A conduta para esse tipo de internação, ela é realizada pelas equipes de enfermagem, nutricionistas, pelos assistentes sociais, fisioterapeutas e psicólogos. Então, quando o paciente ele é orientado a ter alta, né? O médico ele libera o paciente para alta do hospital e para internação em casa, então a equipe vai avaliar o paciente, então vai o médico que vai receber, né, o caso em home care, a enfermeira que vai ficar responsável, né, por aquele paciente, e aí vão os outros profissionais, o assistente social, o fisioterapeuta e o psicólogo fazer a avaliação do caso para receber esse paciente em atenção, em internação domiciliar. Mas cabe ao médico que presta assistência ao paciente a incumbência também de informar o momento que esse paciente vai para a internação. Então, é só ele que vai poder dizer se o paciente está pronto para a internação domiciliar ou não, né? E é atribuição do médico também transmitir aos demais profissionais da instituição do atendimento domiciliar todas as rotinas, os medicamentos, as orientações médicas e os exames necessários. Então, o médico do hospital que liberou o paciente para a internação domiciliar, ele vai passar toda a conduta para o médico que vai receber o caso na internação domiciliar. Então, assim, ele sai da internação em hospital e ele entra na internação domiciliar, né? Então, são duas internações diferentes. Quando o paciente que está em internação domiciliar, ele precisa receber cuidados médicos no hospital, porque às vezes ele precisa ser internado para fazer um procedimento ou para fazer um exame, enfim, às vezes acontecem intercorrências onde o paciente ele precisa sair do domicílio para ir para o hospital. Então, nestes casos, o paciente recebe alta da internação domiciliar e ele vai dar entrada na internação em hospital. Então, esse é o processo burocrático que permeia o atendimento e a internação domiciliar. A enfermeira que vai cuidar do caso, ela vai tomar todas as providências necessárias, estabelecendo visitas à casa do paciente, conversando com familiares, providenciando todos os equipamentos ergonômicos necessários, né? Ou seja, a cama apropriada, postes de soro, bombas de infusão, monitores, oxigênio e dentre outros, né? Para dar continuidade ao tratamento no domicílio. Esses equipamentos, eles têm que estar adequados à residência da família, né? Tornando o ambiente adaptado para o tratamento do paciente, para que o tratamento do paciente seja continuado. Então, assim, normalmente vai um profissional, antes do paciente ser internado, ter a internação domiciliar, vai um profissional da equipe avaliar o ambiente onde o paciente vai ser colocado. Às vezes, todo o equipamento não cabe no quarto onde o paciente costuma ficar na casa, né? Então, às vezes, o paciente tem que ficar na sala, que é um ambiente mais amplo, que vai caber todo o equipamento, toda a estrutura que ele vai precisar para dar continuidade ao tratamento em casa. Então, essas adaptações são importantes, são necessárias, e aí quem vai fazer é um profissional da equipe, normalmente a enfermeira, que ela vai primeiro, ou assistente social, ela vai fazer uma avaliação da residência do paciente. E por medidas de segurança, né, as empresas de assistência domiciliar, elas mantêm médicos de plantão para dar suporte durante 24 horas, 7 dias por semana, os quais poderão ser acionados em caso do médico que assiste ao caso, né, requisitar ou numa emergência em que não estiver acessível, né? Por exemplo, se o paciente estiver numa internação domiciliar e precisar, né, viver uma situação de emergência, de urgência, no final de semana, por exemplo, né,
O médico que assiste ao caso, ele não tem que ficar 24 horas de plantão. Então, ele vai dar assistência, ele vai passar visita, ele vai ditar as condutas, mas a equipe do home care vai ter sempre profissionais de plantão para dar orientações, para assistir o paciente, caso seja necessário, e caso o médico que cuida do caso não esteja disponível no momento. Então, assim, o paciente ele nunca vai ficar sem atenção, sem a retaguarda da equipe do home care. Ok? Assistência domiciliar, às vezes, ela é bem complexa. Ela necessita de uma coordenação com variáveis constantes, né? Requer uma equipe multidisciplinar bem especializada, integrada, em perfeita sintonia. Então, todo mundo tem que estar em sintonia. Na empresa que eu prestava serviços, nós tínhamos reuniões, né? Nós tínhamos encontros mensais, né? Que às vezes duravam 2 dias, porque cada médico cuidava de uma região e nós, os profissionais que davam retaguarda, né, assistência do paciente, então nós íamos participar das equipes, né, das reuniões, para a gente se inteirar dos casos, o que está acontecendo, o que o médico acha, e o médico também buscava muito a nossa opinião, né, o que você está achando do paciente, porque às vezes quem solicitava o atendimento psicológico, a retaguarda psicológica era o médico, às vezes era o fisioterapeuta, enfim, eu vou exemplificar um pouquinho mais para frente como é que funciona isso na prática. Podemos considerar assim, benefícios sociais e econômicos com relação à internação domiciliar ou atenção domiciliar, a humanização do atendimento, a recuperação mais rápida do paciente, a redução no risco de infecção hospitalar, a diminuição da ocupação dos leitos hospitalares, né, para que os pacientes, para liberar os leitos, né, caso outros pacientes venham a necessitar. Bom, vamos falar um pouquinho também dos objetivos da assistência domiciliar. O que poderia ser considerado como benefício, além dos que eu já citei, né? A redução do custo diário da internação, a diminuição do estresse do paciente por estar no seu domicílio e junto com seus familiares, a prevenção e a minimização de possíveis sequelas, a redução da frequência de internação por recaídas. Então, tudo isso, através da assistência domiciliar, é uma forma de minimizar esse impacto todo e fazer com que o paciente se sinta mais confortável na sua residência e, dessa forma, tenha uma melhor resposta ao tratamento. Então, assim, por que poderíamos considerar a importância da assistência domiciliar? Na verdade, assim, é uma tendência mundial de atenção à saúde que tem como intento promover a diminuição dos custos hospitalares, de risco de infecção, como eu falei, reduzir as complicações emocionais para o paciente, que passa a ficar na residência e se sente mais aconchegado, mais confortável, mais acolhido, né? E ele vai continuar obtendo assistência das equipes multiprofissionais. E é importante que a equipe multidisciplinar considere que a residência e os seus membros, né, a residência do paciente e os membros que ali convivem, eles possuem diversas realidades, culturas, valores, crenças, tem toda uma totalidade e várias dimensões bem particulares. Então, cada casa é uma casa, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de ser, tem as questões particulares, né, de cada familiar, como lida com cada paciente, né, como o paciente lida com a situação de internação domiciliar e por aí vai. Então, assim, como é que se dá a inserção do psicólogo na assistência domiciliar? Bom, o atendimento psicológico no domicílio, ele deve ser ofertado às pessoas que não têm possibilidades de se deslocarem até o consultório do psicólogo, seja por motivos físicos ou psicológicos. Então, esclarecendo, atendimento psicológico domiciliar é uma coisa, atendimento feito no domicílio do paciente é outra coisa. Eu já ouvi dizer, né, já ouvi comentários de colegas que chegaram para mim e falaram, o custo de manter um atendimento
em consultório, o custo do meu consultório está muito alto, e aí eu resolvi fazer home care. E aí eu perguntei, nossa, como que é isso para você e tal? O home care é assim, eu vou na casa do paciente e atendo ele, porque eu não tenho como manter um consultório. Então, assim, isso não se configura home care. Home care é quando há impedimento físico ou psicológico do paciente chegar até o consultório. Quando o paciente, por alguma razão, ele pede para o psicólogo ir até a casa atender, ou porque está trânsito, ou porque está chovendo, ou porque ele não está afim de sair para ir para o consultório, ou o psicólogo se dispõe a ir à casa do paciente fazer atendimento, isso não é home care, isso não é atenção domiciliar, isso não é atendimento domiciliar. Isso é material de análise, passível de interpretação de ambas as partes, seja por parte do paciente, seja por parte do profissional que disponibiliza esse tipo de serviço, né? Sem contar a questão do código de ética que eu vou mencionar mais lá no final dessa apresentação, ok? Essa modalidade de atendimento domiciliar, ela é destinada a pessoas, como eu falei, que elas não têm condições de se locomoverem, ou porque sofreram acidentes, ou porque sofreram algum tipo de doença, por exemplo, um AVC, enfim, situações que realmente impedem a pessoa fisicamente de se deslocar, né? Ou a idade avançada, às vezes o paciente tem, né, uma idade avançada que impede ele de ir até o consultório, ele não tem quem o acompanhe, ou às vezes impedimento físico mesmo, ou até determinados transtornos mentais, né? Por exemplo, se a pessoa já foi chamada em situações de depressão grave, de síndrome do pânico, a pessoa não consegue sair do quarto, né? Síndrome de abstinência de drogas, né? A mãe, a família ficou desesperada, me chamaram, tudo, eu fui até a casa. Bom, o trabalho do psicólogo em domicílio, ele pode acontecer em 4 instâncias, ou seja, com o paciente, com o cuidador, com a família e com a equipe de saúde da qual é integrante, tá? A partir de um psicodiagnóstico situacional que leve em conta todos esses componentes. Então, assim, é importante verificar se é necessária a intervenção psicológica em cada caso. Inicialmente, os pacientes e os cuidadores, eles passam por uma avaliação psicológica para constatar se há realmente a necessidade de realização do tratamento específico. Essa avaliação é feita com base em entrevistas e, se for o caso, poderão ser utilizadas outras técnicas complementares, né, como, por exemplo, desenho, aplicação de testes, entre outras. Em algum grau, a doença como processo, ela acaba suscitando ansiedades, conflitos e fantasias, e que acabam afetando todos os envolvidos, afeta os cuidadores, afeta a família, às vezes afeta a equipe, enfim, é uma complexidade muito grande. Inseguranças podem ocasionar incertezas em relação aos cuidados conferidos pela equipe, e ao bem-estar também, né, promovido pela assistência no domicílio, podendo se transformar muitas vezes em aborrecimentos, e o suporte psicológico ele acaba sendo essencial para evitar esses
né? Então, assim, como eu estava dizendo, existem inseguranças, né, por parte do paciente que acaba interferindo, né, no processo do tratamento, né? Porque às vezes ele fica com a sensação de o fato dele estar em casa, longe do hospital, ele não vai ser atendido caso haja alguma, alguma intercorrência, enfim. Existe uma série de fantasias que eu vou falar depois mais para frente, tá? Então, assim, por se tratar de um campo de atuação ainda muito pouco explorado para a psicologia, o trabalho do psicólogo ele pode contribuir para que os pacientes e os familiares repensem sobre a prevenção de doenças e também criem condições para um melhor enfrentamento do tratamento das doenças. Que agora eu meio que me perdi, né? Bom, o psicólogo que integra uma equipe multidisciplinar, que realiza, né, o atendimento domiciliar, ele pode trazer para os outros profissionais que a compõem a subjetividade do paciente, né, do seu cuidador também, da família, né, tendo a função de facilitar a comunicação entre equipe, pacientes e familiares. A formação do psicólogo, por ser diferenciada, permite que este profissional tenha a escuta como um diferencial, o que torna sua função essencial dentro da equipe. O psicólogo, ele deve ter como foco principal a compreensão das pessoas e do seu sofrimento, a fim de oferecer o melhor tratamento possível. E é com base na escuta que o profissional tem condições, assim, de propiciar momentos de subjetivação do sistema familiar, amplificando a compreensão da equipe, assim como da própria família a respeito dos problemas desencadeados por esta. Considerando ainda o papel da escuta, o psicólogo é um intermediador entre a instituição e a família, adequando as demandas e facilitando os meios de comunicação. Importante que os membros da equipe compreendam qual é a função do trabalho do psicólogo, para que esse serviço seja requisitado por eles, né? E essa elucidação deve ser efetivada pelo próprio profissional. Então, assim, o psicólogo ele precisa se comprometer, né, com a elucidação do trabalho dele, da função dele dentro da equipe. O papel do psicólogo também é trazer para a equipe dados sobre o paciente que ultrapasse a base específica de cada profissional, né? Ou seja, a maneira como o paciente está enfrentando o sofrimento, isso é por conta do psicólogo, tá? O que poderia auxiliá-lo, de que forma os diversos profissionais poderiam contribuir para isso, qual o significado que o paciente está atribuindo ao processo, como que o paciente está interpretando, como é que ele está sendo interpretado e entendido, né, dentro do processo de adoecimento, né? Como que está sendo isso para a família? Enfim, todos esses pontos é o psicólogo quem vai fazer essa compreensão e passar para a equipe, passar para o familiar e até elucidar para o próprio paciente. Esse material ele deve ser colhido, né, todo pelo profissional da psicologia, porque por intermédio dessas informações
Aqui, bom. Voltando aqui, né, pessoal? É essencial que o psicólogo mantenha a comunicação frequente com os outros integrantes da equipe sobre os comprometimentos orgânicos de cada caso, compreendendo o processo da doença do paciente e do seu caso e do seu quadro clínico. É importante também investigar, juntamente com o paciente, se há prejuízos cognitivos, né, resultantes da doença orgânica ou de outra etiologia, e até da medicação. O psicólogo também, ele tem que ter conhecimento dos efeitos dos medicamentos que possam interferir no humor do paciente ou trazer outros efeitos colaterais. Então, vocês estão vendo que, assim, a responsabilidade do psicólogo é grande. É importante que o psicólogo, ele se envolva com a sua formação, com a amplificação do seu conhecimento, porque dentro dessa área, a área da assistência domiciliar, ela é um braço da psicologia hospitalar. Então, assim, o que o psicólogo hospitalar faria dentro do hospital, o psicólogo na assistência domiciliar, no home care, ele vai fazer a mesma coisa, é um trabalho até mais amplo, porque aí ele vai estar dentro de um outro contexto que eu também vou citar daqui a pouco para vocês. Essas averiguações, né, elas são realizadas através da comunicação com o médico e com outros profissionais para prestar esclarecimento sobre o quadro somático, porque o paciente ele pode apresentar comprometimento da cognição, o que, dependendo da intensidade, pode inviabilizar o trabalho do psicólogo. Tem isso também que precisa ser observado. A pessoa que apresenta algum tipo de demência grave ou alguma patologia que prejudique muito sua comunicação, interfere na realização e, consequentemente, no resultado do seu psicodiagnóstico, o que não ocorre nos casos de demência leve, ou mesmo quando o paciente mantém a cognição inalterada, ainda que expresse dificuldade ou impossibilidade de falar. Existe também um trabalho de uma colega super querida, que é a Valéria Fagundes, alguns de vocês devem conhecer. Ela criou uma forma de comunicação, né, que é chamada a pasta da comunicação, que ela usa para os pacientes que eles perderam a capacidade de se comunicar. Então, um trabalho assim maravilhoso, e depois, no meu curso, ela vai dar uma palhinha também, vai ser muito legal. Então, assim, diante dessa condição, o profissional ele pode combinar com o paciente uma forma de comunicação que pode ser através da escrita, em linguagem gestual, entre outras. Não sei se vocês já assistiram o filme O Escafandro e a Borboleta, né? Esse filme mostra com bastante emoção, fiquei muito emocionada, todas as vezes que eu assisto eu me emociono da mesma forma, o quão difícil é um paciente perder a capacidade de comunicação, né? E ele conseguiu, apesar da impossibilidade quase total dele, né? Eu não vou estragar, quem não assistiu ainda não vou ficar comentando o filme, só vou citar um recortezinho apenas, né? O quão difícil é a pessoa perder a capacidade de comunicação, até gestual, verbal, enfim, mas independente de toda a dificuldade que ele vivenciou, ele conseguiu ainda traduzir em um livro a história dele, porque é uma história verídica. Quem tiver oportunidade, não percam, é importantíssimo, principalmente para nós psicólogos, assistirmos um filme como esse, O Escafandro e a Borboleta. Bom, no caso, essas dificuldades existindo ou sendo superadas, né, o psicólogo ele deve sondar como o paciente encara a situação do adoecimento, assim como o tratamento proposto, porque às vezes o paciente ele acaba tentando sabotar o tratamento. E às vezes, quando não é o paciente que tenta sabotar, é o familiar, às vezes é o cuidador. Então, isso a gente tem que ficar super atento, tá? Então, assim, existem mecanismos psíquicos que acabam sendo desenvolvidos, às vezes como mecanismo de defesa ou não, para impedir
que o paciente se situa ao encarar a perda da saúde. Se ele está na fase de negação, de raiva, de aceitação, entre outras tantas, tá? Para planejar um prognóstico de cada caso. Após a avaliação do paciente, o psicólogo deve verificar se há realmente necessidade de intervenção e, se for o caso, poderá ser oferecido psicoterapia breve ou algum tipo de orientação. Entendendo também que nem todos os pacientes necessitam de assistência psicológica, pois alguns lidam com a situação da doença e tratamento de uma forma adequada. E muitas vezes eles empregam mecanismos de defesa extremamente eficientes. Então, assim, por mais que a gente tenha interesse em atender, que a gente tenha interesse em melhorar a qualidade de vida do paciente, nem todo mundo tá? Então, vamos seguindo. Então, assim, no caso dos pacientes que não precisam de intervenção psicológica, é importante que eles sejam reavaliados com frequência, pois o quadro psicológico ele pode sofrer alterações com o passar do tempo ou em função do estado clínico do paciente. O cuidador, né, falando do cuidador agora, ele é um elemento imprescindível no tratamento do paciente, em particular se o grau de dependência for alto. Então, o psicólogo ele deverá prestar assistência a esse cuidador e que será avaliado como ele lida com a questão do adoecimento, o tratamento da pessoa, a quem ele está afetivamente ligado, porque muitas vezes o cuidador ele é um membro da família. É importante considerar a classe de cuidador que se apresenta, ou seja, se ele é primário, secundário, se ele é formal, ou seja, contratado, ou informal, que é um familiar, amigo, enfim. O psicólogo examina como está a situação do cuidador e, principalmente, a existência ou não do cuidado consigo mesmo e as consequências que o ato de cuidar tem proporcionado para a sua vida. Então, essas consequências implicam em perdas e ganhos. E o psicólogo, ele precisa estar dando retaguarda para o cuidador, para que ele possa se manter bem, emocionalmente equilibrado, para ele dar sequência, porque é uma tarefa árdua trabalhar como cuidador, mesmo que seja contratado. É muito complicado, é difícil, é uma tarefa difícil. A partir da constatação da necessidade de atendimento para o cuidador, que é mediante avaliação psicológica, este poderá passar por psicoterapia breve ou orientações, seja individual ou em grupo. Diversos cuidadores informais, eles cumprem unicamente a função de cuidar, ocupando-se dessa tarefa praticamente tempo integral. Então, assim, já tive a oportunidade de acompanhar cuidador que não saía de casa nem para ir ao supermercado, não ia na padaria, não fazia nada, ficava 24 horas à disposição do paciente. Então, isso não é saudável. Por quê? É importante que o cuidador, né, que é um dos familiares, que ele continue exercitando atividades da vida dele. Muitos, né, normalmente são mulheres que cuidam as filhas, né, alguns casos as noras. Então, assim, elas têm a família, têm o esposo, têm os filhos, né, muitas acabam deixando de trabalhar para se dedicarem a isso. Então, isso vai ter um custo emocional muito alto, né? E a nossa parte, né, na qualidade de profissionais da saúde mental, é dar essa retaguarda para os cuidadores. O psicólogo também, ele poderá detectar as circunstâncias na dinâmica familiar que podem dificultar o segmento do tratamento do paciente, né? O cotidiano ao lado dos pacientes portadores de doenças graves, a frequência da ocorrência de mortes,
identificação com alguns pacientes e com seu atendimento, acaba promovendo uma necessidade de apoio emocional por parte da equipe, porque a equipe também se envolve, né, com a situação do paciente, às vezes se envolve emocionalmente, sofre com as perdas muito, né, às vezes se vincula tão fortemente ao paciente, e quando esse paciente acaba indo a óbito, é sofrimento para a equipe. Eu já tive a oportunidade de vivenciar situações como essa, né? O psicólogo deverá adaptar, né, o trabalho ao ambiente que ele estiver e fazer uso da sua originalidade para promover as oportunidades necessárias aos atendimentos, né? Poderão haver frequentes interferências do ambiente na ocasião dos atendimentos. Então, assim, estando no domicílio, é complicado, porque nem sempre a gente vai ter a privacidade necessária, existe a curiosidade por parte dos membros da família, né? O que será que o psicólogo está falando, né? Com o nosso enfermo, com o nosso doente, né? Como é que se dá esse trabalho? E dependendo do caso, a gente não consegue ter uma privacidade, um ambiente adequado para manter, né, a conversa sem vazar informações. Então, tudo isso tem que ser considerado e adaptado na medida do possível. Deixa eu ver o que mais que a gente poderia falar nesse sentido. Entender também, né, que assim, estamos entrando no ambiente doméstico do paciente, né? Então, por mais que o paciente esteja recebendo o atendimento no domicílio, não deixa de ser uma invasão aquelas pessoas da equipe entrando e saindo o dia inteiro, né? Dependendo da situação do paciente. Se ele tiver numa situação de atendimento, internação domiciliar, que precisa da equipe 24 horas por dia, então, assim, é invasão o tempo todo. Então, a família, os cuidadores, eles acabam perdendo a privacidade mesmo, porque o médico ele vai passar toda semana, vai ter enfermagem, vai ter troca de enfermagem, vai ter fisioterapeuta, vai ter nutricionista, vai ter assistente social, vai ter psicólogo, enfim, uma infinidade de profissionais, né, dando retaguarda para o paciente, mas que não deixa de ser uma invasão do domicílio. E isso, às vezes, é muito difícil, porque a gente acaba esbarrando em dificuldades frente a isso, né? Tem familiar que tem muita dificuldade de lidar com esse nível de invasão. Vamos falar um pouco das particularidades do trabalho do psicólogo na residência, né, no domicílio. Algumas questões psicológicas são características de pacientes atendidos no domicílio que habitualmente são que a gente encontra, assim, são encontrados no nosso trabalho. É o medo de não estar hospitalizado em situações necessária a utilização de recursos tecnológicos mais aprimorados, ele precisa de algum tipo de equipamento e ele pode criar a fantasia de que ele não vai ser assistido dentro da necessidade dele, né? Podem aparecer sinais depressivos posteriores à manifestação inesperada da doença e mudança de vida, né? Às vezes ele não deprime na hora, ele vai deprimir depois. Tem a questão da inversão de papéis, né, em que, por vezes, o provedor da casa, né, ele passa a uma condição de dependência dos filhos, isso é muito complicado também. Acontece também com frequência o sentimento de culpa por não, por se considerar uma sobrecarga para os familiares. Enfim, acontece uma infinidade de possibilidades. Com relação aos cuidadores, muitos deles se mostram constantemente abarrotados de obrigações a serem desempenhadas e sem condições para cuidarem de si mesmos. Então, eles focam tanto na doença, no tratamento do ente querido, que eles esquecem de cuidar de si mesmo, e às vezes eles até negligenciam a própria alimentação. A importância do psicólogo em ouvir o que o paciente tem a dizer, também o cuidador, o que esse cuidador tem a dizer, compreender as limitações, né, que a doença promove, e algumas vezes também tem uma origem psicológica. Então, precisamos ficar atentos a esse tipo de coisa.
A importância de se considerar que nem todas as vezes a assistência psicológica no domicílio é solicitada pelo paciente. Às vezes é solicitada pela equipe, às vezes é solicitada pelo familiar, né? Eu já recebi uma solicitação na ocasião que eu estava vinculada a essa empresa, que a filha, a mãe estava em internação domiciliar por uma série de situações, né? E a filha solicitou a presença do psicólogo. E quando eu cheguei na casa, e assim, liguei, né, para marcar, para agendar o horário, o dia que ficaria melhor e tudo mais. Enfim, não sei até que parte vocês ouviram, mas eu vou retomar um pouquinho. Então, assim, eu cheguei na casa da paciente, a filha pediu para eu ligar quando eu chegasse. Enfim, liguei, fiquei, sei lá, uns 10 minutos na porta da casa da paciente. Falei, não posso ficar aqui esperando, sei lá que horas ela vai aparecer. Aí apareceu a campainha da casa da paciente, a cuidadora veio, abriu. Eu cheguei, entrei, me apresentei. E quando eu me apresentei para a paciente, né, uma senhora com uma série de limitações, ela teve uma resistência com a minha presença, quando eu falei que eu era psicóloga. Então, que ela não precisava, que ela não entendia o porquê que eu estava ali e tudo mais. E aí, quando eu percebi a delicadeza do caso, né, eu imediatamente falei que era procedimento da empresa de home care, fazer uma avaliação, se o paciente estava sendo bem cuidado, se ele estava recebendo os cuidados necessários, se ele estava contente com a equipe, e aí fui por esse caminho. E aí, quando já foi. Então, vamos tentar terminar aqui a história que eu estou falando e não consigo terminar. Então, assim, ela ficou brava porque ela achou que eu deveria ter esperado, apesar que ela demorou 40 minutos para chegar, e ela ficou mais brava ainda porque eu me apresentei como psicóloga. Ela não queria que eu tivesse falado para a mãe dela que eu era psicóloga. E eu falei que eu jamais poderia me apresentar com uma outra identidade, com uma outra identificação, porque eu sou psicóloga. Enfim, aí criou toda aquela situação. Ou seja, a solicitação não foi feita pela paciente, e sim pela filha. E, na verdade, era a filha quem precisava de, um, de um suporte psicológico, porque a dificuldade em lidar com a doença, com o problema, era dela, né? Ela não estava aceitando. A mãe, dentro das possibilidades, das limitações que ela apresentava, até que ela estava adequada, né? E a filha que tudo que acontecia com a mãe, ela colocava a culpa na equipe, a mãe acabou se contaminando com uma bactéria, e o pior de tudo, que ela acabou vindo a óbito depois de algumas semanas. E ela ficou muito nervosa com a equipe, ela achou que alguém chegou lá com uma contaminação, ela não deixava ninguém entrar de calçados, né, na casa dela, a gente tinha que entrar, deixar o sapato do lado de fora, entrar descalço, toda aquela dificuldade que ela apresentava. E aí, quando eu soube da internação da mãe, que ela estava em estado grave e tudo mais, eu fui tentar ligar para a filha, né, para oferecer uma retaguarda psicológica, se ela queria conversar e tudo mais. E ela desligou o telefone na minha cara, ela não quis falar, e na hora eu ingenuamente achei que, sei lá, caiu a ligação. Falei, nossa, coitada, caiu a ligação. Fui, liguei de novo, né? E aí, quando ela viu que era eu, ela desligou de novo, aí que caiu minha ficha. Falei, não, realmente ela não quer falar, tudo bem, né? Então, eu também não pude fazer o atendimento pós-óbito, porque ela também não aceitou.
Enfim, são situações que acontecem que eu estou ilustrando aqui para vocês conhecerem um pouquinho da prática também, né? Que existe o lado que quando o paciente aceita, quando ele nos recepciona bem, é super acolhedor para a gente também, a gente se sente bem. Mas existe o caso que o paciente acaba oferecendo resistência, a família também, enfim, isso não tem nada a ver com a nossa, com a gente, né? A gente não pode pegar para o pessoal aquilo que não é pessoal, tá? São dificuldades da família, dificuldades do paciente, e a gente só tem que respeitar. Então, esse cuidado a gente precisa ter. O psicólogo, ele precisa ficar atento para não contaminar o paciente, né, com as demais e os demais moradores da residência, com seus valores, com suas crenças, né? Pois cada indivíduo, ele tem seu modo de viver, tem a sua família, tem as suas preferências, tem as suas particularidades, né? E isso que eu estou falando não se estende só ao psicólogo, né? Se estende aos outros profissionais da equipe também, porque dentro de cada casa acontecem coisas totalmente diferentes do que a gente às vezes espera ou do que a gente está habituado a ver, né? Citando mais um exemplo, né, em uma das pacientes que eu atendi, ela era da filosofia do Seixonoye, e ela toda semana ia uma amiga dela fazer lá as orações, o culto, não sei direito como chama, mas assim, ia lá fazer companhia para ela, elas faziam as orações, os mantras lá, eu não vou saber direito qual a denominação, mas era mais ou menos isso. E na parede dela tinha lá uns dizeres, né, que a amiga tinha dado para ela, e ela pregou na parede para ela ficar olhando, para ela ficar orando, olhando para aqueles dizeres e ficar pronunciando, orando. E uma das auxiliares de enfermagem, ela era evangélica. E ela começou a criar uma implicância com a paciente, que aquilo era uma bobagem, que ela não deveria manter aquilo, que aquilo estava errado, que ela deveria servir a Deus, enfim. Ela começou a imprimir os valores dela para a paciente. Então, assim, esse é um cuidado que a gente tem que ter com qualquer profissional da equipe, né? Porque dentro da residência do paciente, ele faz o que ele quiser, ele tem o jeito dele de viver. Então, se a gente observa algumas questões, a gente tem que ver o quanto aquilo interfere no tratamento do paciente, na estabilização, aliás, na estabilidade emocional do paciente, para a gente delicadamente fazer algumas intervenções, se for o caso, nós psicólogos. Os outros profissionais precisam também, da mesma forma, ter a delicadeza de entender que eles estão no âmbito doméstico do paciente. Então, já teve caso também eu atendia a cuidadora, né, que o filho ele tinha uma neuropatia grave, ele já estava em um estado praticamente vegetativo, e eu atendia a mãe, que dava toda a retaguarda para ele. Então, na casa dela acontecia coisas assim incríveis, né? Difíceis até de acreditar. Então, às vezes, chegava as técnicas de enfermagem, e ela era a mãe, né, a cuidadora, ela se dividia entre os cuidados do filho, que estava em internação domiciliar, então ele tinha a equipe à disposição dele 24 horas por dia, mas ela ficava ali por perto, ela que preparava alimentação, super carinhosa, super presente e tudo mais. E ela se dividia no trabalho dela, que era costureira, de alto nível e tudo mais. E ela recebia de vez em quando umas profissionais da enfermagem, assim, que queriam ajudar de alguma maneira, mas elas acabavam invadindo. Então, enquanto ela estava costurando, às vezes a técnica de enfermagem ia recolher a roupa dela, ia dobrar a roupa e queria ajudar. Então, na verdade, assim, isso são situações que fogem, né, do âmbito profissional. Então, por mais que a gente perceba que a pessoa esteja precisando, que ela esteja em dificuldades, esse não é o papel do profissional da equipe, né? Então, mesmo ela querendo ajudar, ela estava invadindo. E essa cuidadora veio falar para mim que ela se sentia mal, que ela não, né? Como assim? A pessoa ficava recolhendo a roupa dela, pondo a mão na roupa dela. Então, é muito complicado isso. Sem contar também que na casa dela, a cuidadora casada, já era uma senhora e tudo mais, e o marido dela ficava ali, já estava aposentado, então ele ajudava nos cuidados com o filho. Então, o filho ficava, assim, na sala, que era o espaço onde tinha
onde dava para colocar todo o equipamento. Então, a sala da casa, né, da família, era o local de internação do filho. E a televisão ficava na sala. Então, o pai, né, o marido da cuidadora, ele sentava na sala para assistir televisão e, às vezes, a auxiliar de enfermagem, a técnica, sentava junto com ele para assistir a televisão também, porque os cuidados já tinham sido ministrados e a pessoa se achava no direito de sentar ali junto, de assistir junto à televisão. E a senhora, a cuidadora, né, a mãe do rapaz, extremamente ciumenta, ela ficava muito mal. Por quê? Porque ela levantava muito cedo para dar banho no filho, que era ela quem queria ajudar, ela que estava presente nos processos, né, de cuidado com o filho e tudo mais, e ela sentia sono cedo. E o marido ficava assistindo televisão até tarde e a técnica de enfermagem sentada do lado dele assistindo televisão. Então, assim, algumas coisas a gente precisa prestar atenção. Então, se nós estamos prestando serviço, isso independente do profissional, nós estamos prestando um serviço, então nós temos que nos portar como profissionais e não como amigos da família, sentar junto, comer junto na mesa e colocar o carregador do celular para carregar. Nem isso. Quando a gente está na casa do paciente, a gente não, eles não têm que dar nem um copo d'água para a gente. Se eles dão um copo d'água para a gente, é uma delicadeza que eles estão fazendo, é um cuidado que eles estão tendo com a gente. Porque se a gente for ver, eles não têm essa obrigação. A casa é deles, a intimidade é deles, nós estamos invadindo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, isso era motivo de grandes atritos nessa casa, né? Os profissionais da enfermagem acabavam não ficando, porque ela ficava brava, ela não gostava, ela se manifestava. E eu, na qualidade de psicóloga da equipe, eu não tinha como intervir diretamente com esses profissionais. Eu reportava isso tudo, esses acontecimentos, durante a reunião de equipe, que aí a coordenadora da equipe da enfermagem, ela ia reportar dos profissionais envolvidos na situação. Então, assim, essa também é uma delicadeza que, assim, não é porque eu sou psicóloga que cuido do paciente, que percebo algumas situações que eu posso fazer intervenções diretas com todo mundo. Não é assim. Nestes casos, principalmente se nós estivermos vinculadas, né, a outros profissionais, a gente tem que reportar a hierarquia, né? Então, jamais eu pude chegar, ou mesmo assim, não chegaria nunca num profissional, né, de outra equipe, de outra área, mesmo atendendo o paciente em comum, para chegar a chamar atenção, ou fazer uma observação, ou dar uma orientação. Não, isso não era meu papel. Então, a gente precisa ficar atento a tudo isso também. Bom, gente, eu tô dando o tempo aqui de quase 1h30 falando, então, acho que eu abordei bastante coisas com vocês. Agora eu vou abrir para as perguntas, né? Se alguma coisa não ficou bem esclarecido, ou se alguém anotou alguma pergunta que não foi respondida ao longo da apresentação, então eu vou pedir para vocês repetirem, por favor, e agora que eu vou dar atenção, agora que eu vou ter condições de ler tudo que foi escrito durante o período que eu estava falando, ok? Então vamos lá. Nossa, a Eliude Jesus dos Santos, ela está perguntando se existe alguma abordagem que se adapte melhor ao atendimento domiciliar. Então, assim, as abordagens que atendem, talvez, de uma maneira mais eficiente, a atenção domiciliar, não necessariamente, não precisa ter uma abordagem, tá? Mas são as abordagens comportamentais, né? Porque dentro da atenção domiciliar, não dá para a gente aprofundar um processo analítico, né? Por exemplo, a minha abordagem é junguiana, mas eu não posso fazer uso da abordagem junguiana no atendimento. Eu posso fazer a compreensão do caso dentro da minha abordagem, mas a abordagem que vai contemplar esse tipo de atendimento é mais uma abordagem de orientação, de acolhimento, né?
pouca, a gente não pode, não dá para entrar nas interpretações. Então, as abordagens comportamentais, elas atendem, elas contemplam melhor. Deixa eu ver o que mais. Já respondi, Eliude, na abordagem junguiana. Atendimento domicílio demanda muito tempo mesmo, é uma dinâmica diferente dos atendimentos. Totalmente diferente. É o Chiquinho Neves que está falando, totalmente diferente do contexto do consultório. A gente vai entrar no universo do paciente e muitas vezes a gente vai se deparar com situações que o paciente não escolheu nos contar. Nós vamos observar, nós vamos presenciar situações e a gente tem que ter muito cuidado para não nos contaminarmos com isso. Porque se está acontecendo uma situação dentro do domicílio e o paciente não nos contou, pode estar acontecendo a maior briga, mas a gente não pode se meter, a gente não pode interferir. Então, se o paciente chegar e comentar, olha, você viu a briga, nossa, você viu a discussão, você viu como é que as pessoas funcionam aqui, aí a gente pode, delicadamente, fazer alguma intervenção. Fora isso, se for um assunto que não for trazido pelo paciente, não há o que fazer, né? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, um paciente portador de ELA, esclerose lateral amiotrófica. Ele estava a doença evoluiu muito rápido para ele, então ele estava num momento de muita revolta, estava muito difícil, né, o tratamento dele. Então, os médicos solicitaram a minha presença e eu fui dar retaguarda para ele. E aí, durante os atendimentos, a esposa dele quis conversar comigo, né? E eu fui atendê-la separadamente, que era ela quem dava suporte, que ela era a cuidadora do marido. E ela veio me contar que durante esse período, né, que ele adoeceu e que ele ficou totalmente incapacitado, porque ele ficou sem movimento do pescoço para baixo. Então, ele precisava de auxílio para tudo. Nesse período, ela descobriu, entre aspas, né, que o marido tinha uma amante já fazia 4 anos. E como que ela descobriu? Porque o técnico de enfermagem, o paciente pediu para o técnico de enfermagem ligar para a amante e colocar o telefone, né, no ouvido dele para ele conversar. E o técnico de enfermagem, por gostar muito, a esposa do paciente muito acolhedora, muito educada, uma pessoa incrível, ele se sentiu mal de estar intermediando uma situação e não contar para ela. E aí ele foi e contou para ela o que aconteceu. E ela ficou decepcionada, ficou revoltada, criou-se uma situação muito complicada, brigou com o marido, se ela pudesse, ela teria colocado ele para fora. Então, assim, ela me chamou para contar isso e eu cheguei para ela e falei, olha, tudo bem, você está dividindo isso comigo, mas eu não tenho o que fazer com isso. Essa demanda não veio dele, o meu paciente é ele, e eu não vou poder fazer nada. O que você pode fazer é buscar um atendimento psicológico para que você consiga dar conta disso dentro de você. Mas que isso não dá para fazer. Mas, mais uma vez, eu abro parênteses para que a gente tenha atenção com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê dentro da casa, né, dentro do domicílio, porque tem coisas que não nos competem. Então, assim, se o paciente tem amante ou deixa de ter, isso não nos compete, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Deixa eu ver mais aqui, alguma pergunta a mais. Gostaríamos de saber se o áudio e a imagem está bom no celular. Foi o outro. Atualmente, a minha maior demanda de atendimento é em domicílio, uma experiência cada vez mais significativa, além do retorno financeiro satisfatório. Ok. Então, deixa eu ver se alguém mais perguntou algo abaixo. Amanda, parabéns pelas explicações. Obrigada, Amanda. Obrigada pelo carinho. O valor do atendimento muda muito quando comparamos com os atendimentos em clínicas? Bom, a gente tem que usar a referência do
do CRP, né? Então, o CRP, ele dá um parâmetro de valores para a gente e dentro disso a gente pode fazer uso, né? Ele vai ter o mínimo, o médio e o máximo. Aí, dentro disso, a gente flexibiliza, né, dentro das possibilidades, tanto do profissional como do paciente. Mais ou menos como consultório, só que levado em consideração a distância, a forma de condução, enfim. Não dá para a gente, dependendo do caso, né, dependendo do tipo de paciente, não dá para a gente elevar o preço, porque senão o tratamento vai ser inviabilizado por conta do alto custo, né, do atendimento. Então, são coisas que a gente precisa ponderar. Aqui. Muito válido esse congresso, parabéns, foi feito uma mensagem, que legal, nossa. Se eu pudesse falar um pouco mais alto. Eu tentei falar o mais alto que eu posso. Eu não tenho, a minha voz, meu tom de voz, ele não consigo falar muito mais alto, porque senão começa a me dar tosse. Começa a me dar a minha garganta começa a secar e aí eu não consigo falar mais alto. Mas eu acredito que na gravação é possível aumentar o som, enfim, a gente consiga acessar outros recursos. É que no ao vivo acaba ficando um pouco mais difícil. Então, imagino eu que a gente consiga aumentar o áudio na gravação. Então, assim, gente, eu programei um montão de coisa para falar, o tempo é curto, né? Então, assim, eu fiquei com a sensação que eu poderia ter falado muito mais, mas eu também não posso estender, ultrapassar muito o tempo que me foi dado. Então, assim, acho que eu falei o básico, né? Imagino eu que eu tenha abordado uma amplitude de temas, de situações que acontecem no domicílio. Como eu falei para vocês, eu tenho um curso de capacitação que eu estou fazendo, né? E eu vou deixar disponível para vocês o meu contato, quem quiser entrar em contato para saber detalhes do curso. Eu tenho um e-book gratuito também, que aborda algumas questões, né, do que se trata, né, o atendimento domiciliar. Então, se alguém quiser receber o e-book grátis, deixa o e-mail também. Então, o meu contato é silmaravicentepsico@gmail.com. Repetindo, silmaravicentepsico@gmail.com. Eu tenho a minha página do Facebook também, Silmara Vicente Psicóloga, né? Se alguém quiser acessar, se comunicar comigo através da página, vocês fiquem à vontade. Então, assim, se eventualmente vocês forem assistir a gravação, surgirem dúvidas ou comentários, ou contribuições que vocês queiram dar de coisas que ficaram faltando e tudo mais, porque assim, o tempo do congresso é breve, então não dá para eu falar tudo que eu gostaria. Eu acabei planejando 1000 coisas, achando que o tempo ia sobrar até e acabou sendo insuficiente. Então, assim, eu vou ter o maior prazer, o maior carinho de receber as perguntas de vocês por e-mail ou através da minha página, esclareço todas, tá? Quem quiser, quem tiver interesse, me manda o e-mail, que eu mando o e-book. E se alguém tiver interesse no curso, manda e-mail para mim, que eu vou responder, vou passar os dados do curso, do curso de capacitação, que é um curso que a princípio eu vou fazer presencialmente em São Paulo, e quero fazer o online, que também já estou preparando, para as pessoas que são de outras localidades. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui antes de eu encerrar. Gente, o e-mail de vocês, eu peço que vocês me mandem um e-mail no silmaravicentepsico@gmail, para que eu possa responder para vocês e mandar o e-book para vocês. Se vocês tiverem interesse no e-book, vocês especificam o que vocês querem de fato. Se vocês querem um e-book gratuito, vocês me falem, vocês especificam que eu mando. Se vocês tiverem alguma pergunta, se ficou faltando algum esclarecimento, vocês também especificam. Não deixa o e-mail de vocês aqui. Vocês mandem para mim no meu e-mail ou na minha página, Silmara Vicente Psicóloga, no Facebook. Ok?
Então, eu vou encerrando, agradecendo muito a presença de vocês, adorei estar com vocês nessa tarde de sábado, né? Dividindo um pouquinho da minha experiência, foi muito bom, é sempre muito bom, adoro falar, falo demais, eu tenho que ficar me policiando, tenho que trazer um roteiro, porque senão eu fico aqui a noite inteira, o dia inteiro falando, tá? Então, agradeço muito a presença de vocês, agradeço o Rodolfo, agradeço o Harmony Instituto, que proporcionou o apoio a esse congresso, e aguardo o contato de vocês, caso vocês tenham interesse, ok? Uma boa tarde para vocês, até mais.